Relatos como esse causaram um enorme impacto no mundo, repercutindo entre os profissionais das áreas médica e científica. No passado, como alucinações, causados por hormônios produzidos pelo corpo durante um trauma, mas os especialistas não estão tão convencidos. As alucinações costumam ser experiências bastante desordenadas e não se comparam às ações organizadas e estruturadas que se tem na experiência de quase morte. No meu site da internet, faço a seguinte pergunta: sua experiência foi irreal de alguma forma? E fiz recentemente um estudo sobre isso. Os que viveram experiências de quase morte são enfáticos quando perguntamos diretamente: sua experiência foi real de alguma forma? E a resposta é um sonoro não. Nem chega perto de um sonho. Os sonhos saltam um pouco. Não costumam ter ordem nem estrutura. Com frequência, ele termina sem chegar a uma conclusão lógica na sequência dos eventos. Isso não acontece na experiência de quase morte. Ela é altamente estruturada e ordenada. Costuma ter uma parte inicial bem lógica e no final da experiência bem estruturada e ordenada, há um final também ordenado. E é quando a experiência termina. As experiências de quase morte não se parecem em nada com sonhos. Se você teve uma experiência de quase morte assustadora, não há dúvida de que quando tem essa experiência, isto o obriga a olhar para dentro de si mesmo. É uma coisa que abala a sua vida de forma avassaladora. Você precisa pensar: por que isso aconteceu? Isto é a realidade? Ela o obriga a entender o que é a realidade que acontecerá quando morrer. Uma breve visão da eternidade. Uma história verdadeira. Em 1900, creio que no final dos anos 70, vi um filme chamado Alegrias de Verão, que falava de dois garotos californianos com suas pranchas de surf, viajando pelo mundo em busca do verão interminável, nenhum inverno e a onda perfeita. Ele me conquistou e eu pensei: esse sou eu. Viajei durante 2 anos pela Austrália, sudoeste da Ásia, Bali, Sri Lanka, Malásia, e fui parar numa pequena ilha chamada Maurício. Lá havia um ótimo surf e local para mergulhar. Eu surfei e mergulhei e levei a vida dos pescadores crioulos Simone e Daniel, do Dune, num lugar chamado Baía de Tamarim. Oi, pessoal. Ei, espere, Ian. Vamos mergulhar essa noite? Mergulhar essa noite? É. O tempo não está muito bom. Está sim. Está bem.
Conforme avançávamos, dava para ver o reflexo da luz na água e quando espirrava, a água ficava cintilando. Uma linda noite. Fomos até Rivière Noire, que fica no Recife externo, e paramos. E começamos a pegar lagostim. Que bichinho é esse? Se isso é o melhor que se consegue, eu vou voltar para Nova Zelândia. Ei, não faça isso. Por que não? Vai acordar os tubarões. Não se preocupem. Escurecia cada vez mais conforme as nuvens chegavam. Não havia luar nem muita luz na água. Quando mergulhei na ilha onde aprendi a fazer o mergulho noturno, costumava mergulhar no Recife externo. Enquanto mergulhava, olhei com a lanterna de mergulho para que os caranguejos e os lagostins aparecessem. Com a lanterna, podia cegá-los. E aí era fácil pegá-los. Quando olhei em volta, começaram a surgir algumas águas vivas em forma de cubo, dedos como tentáculos. Pensei, isso é uma água viva? Deve ser. Então toquei nela e vi que era. Quando passei nadando, não sabia de que havia tocado possivelmente na mais mortal. Para alguns, a segunda criatura mais mortal que o homem conhece, uma cubozoa. Obviamente, por causa da forma de cubo, era transparente, na forma de um sino com cubo, como um cubo por baixo, um sino com dedos como tentáculos saindo. Na verdade, pensei se tratar de um choco transparente. Era uma água viva muito diferente. Alguma coisa bateu no meu braço e me picou. E parecia que milhares de volts de eletricidade entravam no meu braço. Isso me sacudiu bastante na água. Conforme eu nadava para sair, era picado por outras. Fui picado uma quarta vez. Ei, o que foi? Ei, Ian, o que foi? O que foi, Ian? O que aconteceu? Vamos tirá-lo daqui, vamos tirá-lo. Depressa, vamos. Venha, me ajude. Vamos tirá-lo. Com mais força, pessoal, me ajudem. Rápido, depressa. Vamos tirá-lo daqui. Rápido, me ajudem aqui. Vamos, pessoal. Pra lá, vamos. Pro barco, vamos. Ajuda aqui, tragam para o barco. Vamos. Isso. Puxa. Vamos, suba. Força, vai, agora. Isso aí, Ian, vamos. Vamos, pessoal. Vamos. Força, Puxa. vai, agora. Isso aí, Ian, vamos.
Meu braço direito ficou paralisado e arrastando na água quando fui atingido uma quinta vez. Enquanto sentia a dor, pensei: o que foi que eu fiz para merecer esse tipo de castigo ou revide? Veio uma avalanche de lembranças de coisas que eu havia feito de errado na vida, e lá estava eu pensando: bem, não adianta pensar nisso. Se mereço ou não, estou morrendo. É melhor tentar me manter lúcido. Enquanto o rapaz me levava pela lagoa, tentei ficar o mais calmo possível, mas senti o veneno indo para os meus rins, como se alguém tivesse me dado um soco nas costas, conforme o veneno avançava pelo lado direito do meu corpo. Quando cheguei à praia, o rapaz me ajudou a sair. Dei um passo à frente e minha perna direita dobrou embaixo de mim. Percebi que o veneno já havia adormecido ou paralisado o lado direito do corpo. O jovem me carregou pela areia. Foi muito cansativo. Moço! Moço! Ei, fica tranquilo. Você vai melhorar. Ei, moço! Moço! Fica tranquilo. Você vai melhorar, cara. Está bem? Fica tranquilo. Percebi que ele temia por seus irmãos no Recife. Me deitei no chão. Comecei a me sentir muito fraco e cansado. Senti que meus olhos começavam a se fechar e, conforme isso acontecia, ouvi uma voz me dizer: filho, se fechar os olhos, nunca mais acordará. O quê? Quem disse isso? Quando olhei para a direita, esperando ver um homem ao meu lado, não havia ninguém lá. Foi estranho. Eu sabia que tinha ouvido uma voz falando comigo. Se fechar os olhos, nunca mais acordará. Significa que vai morrer. Por que está querendo dormir, idiota? Isso é um coma. Não pode dormir. Precisa da antitoxina. Sabia, do ponto de vista intelectual, que isso era como uma tábua de salvação. Mas estava enfrentando o fato de que o veneno podia estar me matando e eu não estava ciente de que estava à beira de um provável coma. E acredito, da morte certa. Então me levantei, enfrentei a morte que se aproximava de mim da melhor forma possível e senti que minha perna esquerda ainda estava forte o bastante para sustentar meu peso. Andei por algum tempo e coloquei meu peso no lado esquerdo do corpo e me encostei na estrada para esperar ajuda. Se fechar os olhos, nunca mais acordará. Ei! Como vão? Tudo bem? E aí? E aí? Onde estão os clientes? Já acabou? Ei, olha aquele cara! Um surfista bêbado de novo. Ei, me ajudem! Por favor, me levem para o hospital. Você tem dinheiro? Tenho. Eu pago. Quanto você tem? 50, 100 dólares, qualquer coisa. Vocês bebem demais.
Enquanto se afastavam, acendiam um cigarro, me ignorando. Eu ouvi a voz falando comigo de novo. Ela disse: "Filho, está disposto a implorar por sua vida? Por favor, me ajude. Por favor." Quanto tem aí com você? Eu vou pagar. Eu vou pagar. Como pretende me pagar? Não se preocupe, eu vou pagar, eu prometo. Onde está hospedado? Estou num bangalô, na Baía de Tamarim. Ai. Está bem. Vou deixá-lo na Baía de Tamarim. Espere. Hospital. Você não tem dinheiro. Eu vou deixá-lo lá. Oh. Por favor. Agora me dê o dinheiro. Por favor, me leve para o hospital. Vamos, me dê o dinheiro. Por favor. Cadê o dinheiro? Sai do carro, anda. Não. Por que fez isso Por comigo? favor. Anda, sai do carro. Ai. Quando saí do carro, não acreditei no que estava acontecendo. Por favor. Enquanto fiquei lá deitado, podia ouvir a voz familiar de outro pescador da aldeia, o Daniel. Ian, o que aconteceu? Água viva! Me picou! Água viva? Água viva! Vou levá-lo pro hotel. Ele me pegou em seus braços e me levou até o hotel. Os chineses haviam fechado o bar e ao lado da piscina estavam sentados jogando mahjong e bebendo uísque. Ei, Branquelo. O que há com você? Está drogado? Não. Foi água viva. Hospital. Por favor. Preciso ir para o hospital. Hospital. Ei, o que foi? Que rapaz idiota. Por que fica furando o braço com seringas? O quê? Busque algo para ele beber. Estou com frio, por favor. Frio. Preciso de um cobertor. Esses caras pensam que eu sou viciado em drogas e estou quase morto. Idiota. Não entendo isso. Frio. Muito frio. Me ajude. Toma. Bebe um pouco de leite. Ei, ele não quer. Toma, bebe logo esse leite. Me leva para o hospital no seu carro, por favor. Me leva no seu carro. Não. Fica aí esperando a ambulância se quiser. Ele quer ir no meu carro. Olhei para o outro lado. Sabia que se olhasse para ele, perderia a cabeça. Pensei comigo mesmo, se eu sobreviver a isto, você já era chinês. Ora, eu estava furioso. Olhei para o outro lado, pensando no que ia fazer com ele se eu sobrevivesse. E vi Daniel surgindo de repente, correndo em minha direção. Para minha surpresa, uma ambulância estava chegando no estacionamento. Depressa, andem. Foi picado por uma água-viva. Vamos logo.
Como? Água viva? Está tudo bem, Ian. Tudo bem. Não se preocupe, não se preocupe. Você vai ficar bem. Enquanto corríamos para o hospital, comecei a ver dentro da ambulância o que parecia ser um menino pequeno de cabelo branco. Eu vi trechos da vida de um menino com cabelo cor de neve e então percebi que estava olhando para mim. Eram trechos da minha própria vida. Será que estou tão perto assim? Com a mente fiz uma conferência mental dos meus sinais vitais. Minha mente indicou que eu estava bem perto da morte. Enquanto estava lá deitado, pensei, bem, posso estar bem perto da morte. Posso não conseguir. Enquanto estava ali deitado, sem saber o que fazer, vi aparecer diante de mim uma visão clara da minha mãe. Ela olhava direto nos meus olhos. Ela disse o seguinte, Ian, não importa o que você fez na vida, filho. Não importa quão longe esteja de Deus. Se você chamar Deus de coração, Ele o ouvirá e o perdoará. Pensei, se houver um Deus, qual é? Já havia visto milhares. Havia viajado pela Ásia, em Sri Lanka, Borá, Baturi. Havia estado em tantos lugares diferentes e fiquei lá deitado pensando. Deus, se você é real, apareça. Costumava dizer, só rezo se conseguir ver Deus. Enquanto estava deitado, pensei, apareça que eu rezarei. Nenhum rosto apareceu. Minha mãe continuou dizendo, ore de todo o coração. Deus, se você existe, se isto é real, me ajude a orar. Me ajude a rezar a única oração que aprendi. Me ajude a lembrar o Pai Nosso. Ao dizer isso, as palavras começaram a surgir diante dos meus olhos. Perdoai-nos as nossas ofensas e pecados. Pensei, como é que Deus pode me perdoar? É tarde demais. Fiz muitas coisas erradas. Deus, se você existe e pode me ouvir, por favor, me perdoe. Surgiram mais palavras. Perdoai aqueles que o ofenderam e pecaram contra você. Achei que era para perdoar outras pessoas. Posso fazer isso. Não sou uma pessoa vingativa por natureza. Deus, posso perdoar qualquer um. Não importa o que me fez. Perdoo aqueles que pecaram contra mim. Quando eu disse isso, o rosto do taxista indiano apareceu na minha frente. Mas o que esse homem está fazendo aqui? A voz disse, perdoa este homem por tê-lo expulsado de seu táxi e o deixado para morrer na beira da estrada? Não, deve estar brincando. Como perdoá-lo? Estava furioso com aquele sujeito e no instante seguinte o rosto do chinês apareceu na minha frente. Mas o que ele está fazendo aqui? A voz disse, perdoa este homem por não levá-lo de carro esta noite e deixando-o para morrer no hotel? Não. Conforme eu via esses dois rostos, pensava, mas o que está havendo? Isso não é uma oração estúpida qualquer. Eu podia estar falando com alguém que poderia ser Deus. Na verdade, essa voz estava personalizando essa oração para mim. Deus, se puder me perdoar pelos meus pecados, perdoarei o que aqueles homens fizeram comigo. Seus rostos desapareceram na mesma hora. Vieram as próximas palavras. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Vossa vontade? Eu tinha minha própria vontade. Então eu disse, Deus, preciso saber qual a sua vontade. Mas se me ajudar a passar por isso, eu buscarei, acharei e o seguirei.
honrando-o todos os dias da minha vida. Quando eu disse isso, todo o Pai Nosso apareceu diante de mim. E pela primeira vez na minha vida, tive uma revelação total do que significava. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. E fiquei lá deitado sentindo uma paz incrível. Sabia que de alguma forma aquela oração havia mudado completamente o levantar, o sentar e o ajoelhar repetitivo da liturgia. Eu orava de verdade no meu eu interior. O que houve? O que ele tem? Picado. Água viva. Água viva? Senhor, consegue me ouvir? Enfermeira, busque a antitoxina. Vamos, vamos, depressa. Tente ficar acordado. Apliquem a antitoxina para o veneno. Doutor, não consigo achar a veia. Deixa eu ver. Vamos, faça assim. Dê uns tapinhas. É tudo o que podemos fazer por você no momento. Lute, combata o veneno, tá? E pude me sentir indo embora. Foi terrível, assustador. Você pode ouvir tudo. Enquanto estava lá deitado e ouvia os médicos à minha volta com enfermeiras e enfermeiros, senti que era muito difícil manter os olhos abertos. Eu não conseguia mantê-los abertos. Eu me lembro de fechá-los e pensar, vou descansar por alguns instantes e então tentarei de novo. Ao fazer aquilo, tive uma sensação de libertação. A batalha para ficar vivo terminara. De repente, me vi de pé, bem acordado. Sabia que estava acordado. O problema é que estava totalmente escuro. Pensei, por que os médicos apagaram as luzes? Que espécie de hospital é este? Enquanto eu estava ali pensando por quanto tempo ficara dormindo enquanto as luzes se apagaram, pensei, não tenha medo. Deixe seus olhos se acostumarem com o escuro. Talvez tenha acordado muito rápido. Fiquei olhando e pensando que minhas pupilas haviam dilatado. Não havia luz. Não conseguia ver nada. Estava tudo preto, como um quarto escuro. Pensei, tudo bem, deve haver uma luz aqui em algum lugar. Então me virei 360 graus tentando ver se havia alguma luz. Não conseguia ver nada. Quando fui para a direita, não conseguia achar a parede. Pensei, estranho, me mudaram de quarto? Então comecei a recuar para a esquerda, tateando em busca da minha cama. Não achei, pensei. Que idiota, perdeu sua cama. Como conseguiu fazer isso? Então continuei tateando, tentando achar minha cama. O pensamento seguinte foi que estava tão escuro ali que não dava para ver a mão na frente do rosto. Então levei minha mão na direção de onde meu rosto deveria estar e ela parecia passar direto, como se não houvesse uma forma física ali. Pensei, é impossível. Não pode perder a cabeça. Procurei o meu corpo físico, absolutamente nada. Mas o que está acontecendo? É como se tivesse saído da minha forma física, como se fosse transparente, e ainda tenho a sensação de ser um ser humano completo ali de pé. Ian, eu mesmo, pareço estar ali de pé. O que aconteceu?
Enquanto estava lá de pé, comecei a sentir alguma coisa à minha direita olhando para mim. Na minha frente senti olhos invisíveis, alguma coisa ou alguém me examinando. A escuridão tinha uma presença diabólica. Um mal assustador, transgressor, imperava na atmosfera. Onde estou? Cale-se! O quê? Merece estar aqui! O quê? Mereço estar onde? No inferno! Agora cale-se! Enquanto estava ali, vendo que poderia estar mesmo no inferno, um facho de luz radiante invadiu a escuridão acima de mim. Quando a luz tocou o meu rosto, senti uma incrível presença me envolver e todo o meu corpo parecia se elevar do chão e ser transportado para essa luz radiante. Enquanto estava sendo levado por ela, pude ver que ela vinha de uma forma circular bem acima de mim. Senti um rastro de poeira sendo arrastado em direção a essa luz. Enquanto era levado em direção a ela, pensei, isto é real? Olhei para trás, por cima do meu ombro, e bem abaixo de mim, pude ver a escuridão. Ainda sem entender o que era aquela luz, comecei a me mover em direção à abertura, entrando nela. Ao ser arrastado pela abertura, pude ver que havia um túnel. E olhando toda a dimensão dele, pude ver a fonte da radiação. O primeiro pensamento foi que era o centro do universo. Olha só essa luz. Que poder emanando dela. Ao ser levado em direção a ela, observei uma onda de radiação saindo. E essa onda de luz que saiu da fonte me tocou. E me senti aquecido, confortado. Todo o medo e escuridão pareciam ter saído e senti uma luz viva se apoderar de mim. Feixes de radiação vinham do centro, como um fogo branco, uma radiação fantástica da parte central. De lá, vi a luz brilhante abrindo caminho. Pensei, até as estrelas e as constelações do universo devem obter sua fonte de energia a partir deste ponto focal. Que luz seria aquela? Haveria alguém lá dentro, cercado por aquela radiação? Enquanto eu questionava a respeito, uma voz falou comigo do centro da luz. Assim que ouvi a voz dele, vi que era a mesma que havia falado comigo na ambulância, ao me dizer o Pai Nosso e para perdoá-los. Então eu estava mais tranquilo. E ele disse, Ian, você deseja voltar? Se deseja voltar, você deve ver sob uma nova luz. As palavras surgiram diante dos meus olhos. Deus é luz. E nele não há escuridão. Pensei, Deus é luz. Será que aquele era Deus? Então não havia mais nenhuma escuridão. Eu acabava de vir da escuridão. Quem quer que fosse esse ser estava totalmente separado da escuridão. Não vi sombra, não vi mal, apenas uma pura radiação branca e ele sabia meu nome. Será que eu estava na presença de Deus e falando com ele? Pensei, se for, ele é capaz de ver meu espírito totalmente nu. Ele pode ver tudo. Comecei a recuar. Enquanto eu recuava em direção à escuridão do túnel, observei ondas de radiação saindo dele. Esperei que me tocassem e literalmente me levassem de volta ao centro. Mas enquanto aquelas ondas de luz emanavam para frente, elas passavam por mim. E tudo o que senti foi amor. O amor fazia com que me derramassem lágrimas. Estava simplesmente chorando. Podia sentir aquela aceitação vindo. Eu disse, Deus não pode me amar. Eu o amaldiçoei. Mais amor. Eu disse, tenho cometido, meu Deus, pecados. Tenho dormido por aí, usando drogas e mais. Conforme o amor aumentava cada vez mais, eu revelava o que sabia ser as coisas mais imorais da minha vida. Quando a luz se abriu,
vi que bem no centro havia os pés descalços de um homem. Em torno dos tornozelos, uma veste branca ofuscante. Ela não era de tecido, mas de luz. Depois de ver aquilo, comecei a levantar o rosto e ver o peito do homem e seus braços estavam esticados, com a veste branca ofuscante, como se me recebesse. Quando olhei, eu soube que estava diante de Deus. Foi uma... É uma grande emoção. Não dá para ficar preparado. Não há como se preparar para ver isso. Eu apenas fiquei parado em total admiração. Quando olhei em direção da cabeça dele, seu cabelo era de um branco radiante. Do seu rosto parecia haver luz brotando em ondas, emanando de todo o seu rosto. Não dava para ver os traços desse rosto porque a luz era 10 vezes mais brilhante que toda a luz que havia visto estava emanando do seu rosto. Comecei a caminhar em direção a ele. Tive vontade de ver seu rosto. Saberia que Deus era... Quando fiquei a alguns metros da sua presença, comecei a colocar meu rosto na luz. E ela não feriu meus olhos, como se pudesse ver dentro dela. Quando aproximei mais o meu rosto em direção à face dele, esperando romper aquele véu, quando avancei, ele se moveu de repente. Vi uma abertura de forma circular, como uma janela para a eternidade ou uma porta para a eternidade. Quando olhei através dela, pude ver uma terra toda nova se abrir diante de mim. Foi como se eu estivesse de pé na soleira da eternidade e estava espiando dentro dela. Enquanto olhava, pude ver a grama com a mesma luz e vida emanando dela. Pude ver flores, campos. Eu sabia que se pisasse na grama não a danificaria. A cor e a energia e a vida que emanavam dela foi incrível. Vi um rio de água pura e cristalina, árvores ao longo das margens, colinas subindo para a esquerda. Olhei à minha direita, havia montanhas lá longe, o céu bem azul, bem límpido. Fiquei ali parado e disse: isto é o paraíso. Quando olhei, senti que aquele era o meu lugar. Como se tivesse sido criado por Deus para viver ali. Pensei, por que não nasci logo aqui? Por que nasci naquela terra? Senti que havia voltado para casa. Senti que havia percorrido o mundo atrás daquele paraíso. E lá estava ele, bem diante de mim. Pensei, estou em casa. Estou em casa. Quando comecei a entrar, a presença dele voltou na minha frente e bloqueou a passagem. Ele me fez a pergunta: Ian, agora que você viu, você deseja entrar ou deseja voltar? Deus, eu não sou casado, não tenho filhos. Não há motivo algum para eu voltar. Eu não quero voltar. Quando olhei para trás, para minha surpresa, Deus me mostrou uma pessoa que me amava. No instante em que vi minha mãe bem atrás de mim, eu chorei. Pensei que não só havia mentido para Deus, como havia alguém que me amava. E pensei, se morri, isto está mesmo acontecendo, e eu entrar neste paraíso, na presença de Deus, será que minha querida mãe saberia que seu filho incrédulo havia orado naquela ambulância, se arrependido dos seus pecados, entregado sua vida a Deus, e que Deus havia escutado esse jovem e o convidado a entrar no paraíso? Pensei que minha mãe acharia que seu filho havia ido para o inferno. Pensei que receberia um telegrama ou um fax dizendo: seu filho morreu ontem à noite, quer que ele seja enviado num caixão ou as cinzas num jarro. Pensei, se isso acontecesse, poderia destruí-la, ela sofreria tanto, perderia a família. Então pensei, aqui estou eu, que egoísmo eu passar e deixar minha mãe me enterrar. Eu quero voltar.
Voltei instantaneamente à minha forma física no hospital com o médico que havia me tratado, segurando meu pé direito no ar com um instrumento afiado como um bisturi, examinando a sola do meu pé, mas eu não sentia nada, examinando um pedaço morto de carne. Enfermeira! Ouvi a voz de Deus interrompendo meu pensamento. Ele disse: filho, eu lhe devolvi a vida. O quê? Acabo de ver Deus? O que houve aqui? Senti uma vibração de força passar por mim. Foi como uma baixa voltagem de eletricidade. Vi que todo o meu corpo começava a sentir de novo e algumas horas estava totalmente curado. Perguntei: Deus, o que me tornei? Ele disse: você nasceu de novo. Ele disse: você só saiu porque seus pecados foram perdoados. E o sangue de Jesus o lavou. O sacrifício de Jesus Cristo redimiu seus pecados. Ao sair de sua presença, você se tornou branco como a neve. Eu disse que ele chegou para o lado. Ele disse, segundo Pedro, capítulo 3, versículos de 10 a 18. Deus criou um novo céu e uma nova terra para aqueles que o amam. Ele disse, toda esta terra morrerá, este corpo morrerá. Mas Deus disse, estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. Estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. Morte, onde está o teu aguilhão? A morte foi tragada. Como? Pelo poder da ressurreição de Jesus. O aguilhão da morte é o pecado, mas o dom gratuito de Deus é para aqueles que se arrependem de seus pecados. Seus pecados serão perdoados e eles terão vida eterna. Viver é Cristo, morrer é lucro. Quem eu tenho além do Senhor? Ele disse, uma nova terra e um novo céu e uma nova Jerusalém descerá do novo céu sobre a nova terra. E não haverá mais doenças, nem sofrimento, nem morte, nem guerra. E nós habitaremos com ele por toda a eternidade. E há um rio de vida jorrando do trono de Deus, e aqueles que beberem dele terão a vida eterna. Sabe, é muito fácil mesmo ir para o céu. A Bíblia fala em nascer de novo, receber Jesus em seu coração, receber o Espírito Santo no coração e simplesmente virar uma nova criação. Essas são palavras técnicas, mas é mesmo muito simples. Você só precisa fazer uma pequena oração para o Senhor, pedindo que Ele entre em sua vida, aceitá-lo como Senhor e que Ele morreu por nós. E então, você irá para o céu. É simples assim. Jesus disse que você pode se converter. Na Bíblia, diz que podemos ser salvos. Jesus falou em nascer de novo. Isso aconteceu comigo há 26 anos e mudou a minha vida na época. Mas falando com todas essas pessoas que estiveram no céu e outras que estiveram no inferno, houve um tremendo impacto sobre mim. Mudou totalmente a minha vida e da minha esposa. Durante meio ano estamos viajando, falando com as pessoas sobre o céu e o inferno. E é para falar com elas sobre o inferno que eu viajo por muitos países mundo afora. Porque creio que as pessoas devem saber que há um lugar a evitar. Pense bem, havia 2 ladrões na cruz. Um riu de Jesus e está no inferno. O outro fez uma breve oração e está no céu. É uma grande diferença.